Eu gostaria de começar dizendo que em algum momento da minha vida eu estava sentado na sua cadeira. Em algum momento da minha vida eu estava simplesmente pensando sobre o futuro, imaginando o que seria uma vida de sucesso, de realização, de conquistas e, acima de tudo, uma vida de liderança. E fui informado que tem uma apresentação minha aí e com um super equipamento eu vou poder fazer a mudança de telas para tela. Mas antes de eu receber esse equipamento, queria contar para vocês que quando eu era um garoto, eu tinha um sonho na vida. Muito obrigado, meu amigo. Sabe qual que era o meu sonho? O meu pai era caminhoneiro. E eu queria ser caminhoneiro como o meu pai. Ou seja, ele era meu mentor, ele era o meu professor, ele era o meu herói. Quando foi que a minha vida mudou? Quando eu completei 12 anos de idade. Naquela época, meus pais conheceram a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E eu comecei a aprender inglês com aqueles jovens missionários. E eles colocaram um sonho na minha mente. Carlos, um dia você vai poder crescer e vai poder ir para a América. Gente, eu só sonhava de vir para a América. Quando eu completei 17 anos, eu pensei, já posso ir para a América. Falei com meu pai, quero ir para Nova York. Posso ir, pai? Ele disse, pode ir, meu filho, só que eu não tenho dinheiro para te sustentar. Eu disse, só quero autorização, o resto deixa comigo. Com uma mochila nas costas e uma nota de $100 e 17 anos, eu pousei em Nova York. Eu fico pensando hoje em dia, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, com toda a sua vivência, se eu tivesse uma nota de $100, te colocasse no centro de Manhattan e dissesse, te vira, o que você faria, hein? Foi essa experiência que eu tive que viver aos 17 anos. Eu escolhi viver. E eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Porque eu cheguei no final de semana e na segunda-feira eu já estava lavando pratos no restaurante. Super feliz, porque ganhava $1.000 por mês e às vezes até gorjeta aparecia. Dava para eu pagar a minha passagem, que eu dividi em 10 parcelas, sem entrada, começava a pagar no próximo mês, Casas Bahia. E a partir dali eu comecei a sonhar. Bom, mais tarde, com 20 anos, 19 para 20 anos, fui para a missão, passei 2 anos em Portugal, volto para o Brasil com 3 metas na cabeça. Tinha que voltar a trabalhar, voltar a estudar, e eu queria encontrar a mulher da minha vida. Encontrei. Ela está aqui com a gente, uma salva de palmas para ela. Então eu falei para a Vaninha, um dos sonhos que eu tenho é me formar na Brigham Young University. Você topa? Ela disse, eu topo, Carlos. Só tem um probleminha. Eu ganho um salário mínimo. Vou ter que trabalhar muito para levantar o dinheirinho para ir até lá, tá bem? Então, finalmente, quando eu tinha 26 anos, eu fui aceito na BYU. E eu vim. Mas se vocês prometerem que não vão colocar no Facebook, nem no Orkut... Quando eu era no colegial no Brasil, eu sempre fui um péssimo aluno. E quando cheguei aqui na BYU, a situação não mudou. Depois do primeiro semestre, as minhas notas eram mais vermelhas do que azuis, e eu desisti. Eu pensei, esse negócio não é para mim, educação não é a minha área de interesse, eu não estou qualificado, não estou preparado, estou me sentindo frustrado, decepcionado, foi uma ilusão, eu desisto, eu vou embora. Então eu caminhei para casa, com as notas na mão, igual uma criança caminha para casa para mostrar o boletim para a mãe, que eu tinha que mostrar as notas para a Vaninha. E a hora que ela viu, ela disse, de fato, Carlos, as notas não foram boas. Eu disse, não se preocupe, meu bem, eu já sei o que fazer para resolver esse problema. E ela disse, para melhorar as notas? Eu disse, não, nós vamos voltar para o Brasil. Gente, naquele momento eu descobri com quem eu tinha me casado. Ela disse, negativo, Carlos. Você não vai dizer que depois de tanto esforço, sacrifício, empenho para você chegar aqui, você vai desistir logo no primeiro semestre? Foi uma coisa na tua cabeça. Você veio aqui para se formar. E enquanto você não se formar, nós não vamos voltar. Gente, eu não tinha saída. Era só a formatura. Então, se eu estou aqui hoje, nesse palco, falando sobre sucesso, realização, conquista e liderança, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus. E em segundo lugar, eu agradeço a
A Maria. E se não fosse por ela, eu nem sei como que eu estaria hoje. Bom, depois da formatura, eu retorno para o Brasil. E tinha 30 anos naquela época. Fui bem contratado, tinha todos os benefícios, estava garantido pelos próximos anos. Acontece que um dia o meu chefe chegou para mim e disse: Carlos, a empresa está passando por um momento de redefinição, realinhamento, uma reestruturação. Alguns colegas vão ser demitidos, inclusive você. Gente, eu não conseguia imaginar que com 30 anos, casado, com filhos pequenos, minha esposa grávida, depois de eu ter vindo estudar na Poliganiana, voltado para o Brasil, eu estava sendo demitido. E foi isso que aconteceu. Então você tem alguém aqui, com 30 anos, que passou ou está passando essa situação. Eu sei exatamente o que você passou. E se tem alguém com 30 anos aqui que também não sabe o que vai fazer da vida, eu também não sabia o que eu ia fazer da vida naquele momento. Ou seja, eu estava literalmente sem perspectiva de futuro. Acontece que alguns colegas onde eu trabalhava me pediram para dar algumas aulinhas de inglês à noite. E eu comecei a dar aulas de inglês à noite, na minha casa, para um aluno, 2 alunos, 3 alunos. E foi assim que eu comecei a descobrir o talento que eu tinha. Eu faço uma pausa agora. Pausei. Às vezes você tem um dom, um talento, uma habilidade, mas você mesmo não consegue ver o potencial daquele dom, aquele talento, a sua habilidade. E foi isso que aconteceu comigo. Eu só conseguia ver aquilo com umas aulinhas de inglês, nada mais. E de repente comecei a pensar: será que eu devo abrir uma escola? Fui falar com os meus amigos. E adivinhem só o que os meus amigos disseram? Acho que vocês já viram essa palestra, né? Carlos, você é doido, não faça isso, não troque o certo pelo incerto. E alguns ainda diziam: tem muita concorrência. E esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Gente, eu não esperava receber esse balde de água fria. Confesso a vocês que muitos deles riram. E eu chorava. Mas o tempo passou. E hoje quem ri sou eu. Porque talvez eles ficaram tão focados nos fantasmas imaginários, nos medos interiores, e nunca deram uma chance para o seu projeto acontecer. Bom, agora vocês estão sabendo como foi que a Luísa nasceu e como ela cresceu. Ao ponto de, não somente a Luísa, mas outras escolas que nós adquirimos, formaram um grupo com 3.000 escolas, gerando 50 mil empregos, atendendo 1 milhão de alunos presentes em 10 países. Alguém vai dizer, mas Luísa saiu lá de Campinas e veio aqui em Provo, fazer propaganda da escola que ele já adquiriu. Gente, eu já até vendi, não estou fazendo propaganda nenhuma. Mas por que eu conto essa história para vocês? Como que tudo isso aqui começou? Com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Então não importa qual é o setor, qual é a área, qual é a empresa que você tem. Se você consegue um aluno, um cliente, você pode conseguir um aluno ou um cliente. Se você consegue um cliente, você pode conseguir um segundo, um terceiro, e não tem limite para o número de clientes que você pode ter. Bom, gente, depois que eu vendi a empresa, vocês sabem o valor que eu vendi, né, gente? Não? 1 bilhão eu vou contar para vocês. Me deram 20 minutos, acho que eu vou gastar 21 para contar a historinha, tá bom? Depois que aquela empresa cresceu, que era líder nacional, com todas aquelas escolas, um dia, investidores britânicos bateram na minha porta lá em Campinas. Carlos, analisamos o cenário nacional e queremos comprar a sua empresa. E trouxemos um cheque no bolso. Esse cheque é de 2 bilhões de reais. Você aceita? Gente, eu tive que pensar. Não é todo dia que alguém bate na sua porta com um checão desse tamanho. Chamei a Vaninha, meus filhos, diretores, consultores, os conselheiros, e depois de 5 minutos, sim! Vai que de repente acontece uma crise mundial, uma pandemia,
Vai que de repente a Rússia resolve invadir a Ucrânia. Vai imaginar que de repente o PT ganha as eleições. Então só fica quietinho para você, quando a oportunidade bate na sua porta, abraça a oportunidade. Bom, depois que eu vendi, eu comecei a investir em outros setores. Mundo Verde, eu trouxe também Taco Bell para o Brasil, depois assumi Pizza Hut, KFC, me juntei com o Flávio Augusto na WhatsApp, e tem até um teste de inglês que eu faço aqui para os principiantes. Mas para vocês que já são fluentes, não vou nem fazer o teste, tá bom? Vocês querem que eu faça o teste? Então tá bom, vou fazer o teste. Estive recentemente com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele está traduzindo as placas de sinalização do Rio, do português para o inglês. Quem esteve recentemente no Rio já viu as placas traduzidas. E na minha opinião, a placa campeoníssima é essa daqui. Bom, gente, a pergunta é a seguinte: como que é o teste? Se você riu, parabéns, o seu inglês está excelente. Se você não riu, corra para o WhatsApp. Agora eu vou compartilhar com vocês 7 princípios do sucesso. Primeiro, zere o seu passado negativo. Será que em algum momento no seu passado você cometeu erros, equívocos, tomou decisões mal pensadas? Será que alguém te prejudicou? Será que alguém causou algum prejuízo, algum dano, te ofendeu, te magoou, te prejudicou, te violentou, causou algum mal-estar? E somente a memória daquilo já gera um mal-estar dentro do coração, da mente, do espírito? A resposta é sim. Então eu descobri que as pessoas que vivem presas ao passado não progridem, porque elas gastam toda a sua energia, capacidade, sofrendo, revivendo tudo que aconteceu 5, 10, 15 anos atrás, e não tem nada que você possa fazer para mudar aquele passado. O que você pode fazer é mudar o presente, e mais importante, o seu futuro. Sabe por que você não deve sofrer com o passado? Porque o passado já passou. Princípio número 2, aumente a sua autoestima. Então, parabenizo a todos por estarem participando desse evento. Vocês estão investindo em vocês mesmos. Lamentavelmente, no Brasil, a maior parte da população é pobre. E tem 2 razões por que a maior parte do brasileiro é pobre. Primeiro, porque tem uma autoestima baixa. A maior parte dos brasileiros pensam assim: meus avós eram pobres. Meus pais eram pobres. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Tem gente que pensa assim ou não tem? Tem. Aí volta a ter. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Vão morrer pobres, porque já aceitaram a pobreza como uma condição permanente. E aquele que vence é capaz de se projetar, visualizar um novo momento de conquista e realização a despeito do seu passado. Princípio número 3. Se você é empreendedor, você tem que ter a consciência que a sua missão é atender a necessidade do cliente, resolver o problema do cliente, e quanto maior for a sua capacidade de atender o maior número de clientes, maior será a sua recompensa no mercado. Princípio 4. Ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Todos que venceram foram capazes de cercar-se de pessoas competentes, qualificadas, de integridade, de forma tal que aquele sonho que um dia foi individual se torna um sonho coletivo. Princípio 5 diz: não importa qual seja o seu produto, conceito ou serviço, você só vai vender, ou melhor, só vai vencer se tiver a capacidade de vender.
Certa vez fui entrevistado por uma revista de negócios. O jornalista perguntou: Carlos Wizard, por que não pode faltar numa empresa? Eu falei: vendas, vendas, vendas. Ele escreveu no caderninho: vendas. Eu disse: essa não foi a minha resposta. Eu falei 3 vezes. Quando a revista foi publicada, pedi para a minha secretária ir até a banca, e daí, infelizmente, quando eu li a matéria dizia assim: de acordo com o Carlos Wizard, o que não pode faltar numa empresa são vendas, vendas, vendas. Então pense na empresa mais bem-sucedida do planeta. O que vai acontecer se ela parar de vender? Quebra. Essa é a maior e a melhor quebra, imagine a sua. Então, quanto maior for a sua capacidade de vender, maior será o seu sucesso. Princípio 6. Mais importante que saber ganhar o dinheiro é saber poupar, guardar. Se nós pararmos lá na Avenida Paulista, em São Paulo, e perguntarmos para 100 brasileiros: sabe ganhar dinheiro, tem renda, já teve? 100 pessoas vão dizer sim. Se perguntar para os mesmos 100 brasileiros: você tem o hábito, o costume de guardar, economizar, poupar um pouquinho a cada mês? De cada 100, quantos vão dizer sim? Alguém falou 1, outro falou 2, dificilmente 3, raramente 4, 5, então nem pensar. Então essa é a segunda razão por que o brasileiro é pobre. Porque ele não aprendeu ainda que parte daquilo que você ganha não te pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio, da sua fortuna, da sua riqueza futura. Mas se você nunca parar para formar esse patrimônio, você nunca vai ter. Isso significa que você só vai prosperar de verdade se você aprender a poupar. E já fizemos o teste de inglês, agora nós vamos medir como que está a sua estabilidade financeira. Tudo bem? Pense por um momento que você não vai ter mais renda, receita, salário, nenhum dinheiro novo vai passar pela sua mão. E você terá de sobreviver com aquilo que você acumulou no passado. Pergunta: por quanto tempo você conseguiria sobreviver? Eu fiz essa pergunta recentemente lá no Recife. Uma mocinha levantou a mão e disse: Carlos, eu viver por mais 6 horas. Então a pergunta é: aprendemos a poupar na pobreza ou na riqueza? É uma pobreza, gente. Porque se você nunca aprender a poupar na pobreza, você nunca vai deixar de ser pobre. Então, se você julga que está no estado de miséria hoje, de pobreza, você está no melhor momento da vida para dar uma guinada, inverter o jogo e começar a poupar a partir de hoje, agora. E como que se faz isso? Se determina uma porcentagem, não importa o que seja, 5, 10, 15, 20% da sua renda, põe naquela continha e esquece. Daí alguém vai dizer: bom, mas se eu separar 5, 10, 15% da minha renda, como que eu faço para passar o resto do mês? Sabe qual que é a resposta, gente? Quando você garante a sua parte, quando você já remunerou a si mesmo, o resto é o resto, porque a sua parte está garantida. Então, nós vamos repetir agora em uníssono, tá bom? Uníssono quer dizer assim, todo mundo junto. Se continuar, mas é todo mundo junto, hein? Se continuarmos fazendo o que sempre fizemos, continuaremos tendo o resultado que sempre tivemos. Se fizermos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Então, tá? Gente, princípio número 7. Princípio número 7. Descubra a sua origem divina. Descubra qual é o seu propósito de vida. Descubra qual é a missão que Deus tem para você. Talvez muitos aqui já descobriram. Parabéns. Se você não descobriu ainda, a resposta está aqui. Mateus 7,7. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E o versículo de Mateus 7,8 também é bonito como esse. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate para ele, ser-lhe-á aberto. E agora, eu gostaria de perguntar para os amigos: o que vocês estão vendo nessa imagem?
pessoal todo já assistiu minha apresentação. Vocês estão vendo uma borboleta aí. Bom, aparece uma lagarta, né? E agora, o que está aparecendo aí? E agora, o que está aparecendo? A borboleta. Então, o que eu queria dizer para os amigos é: cada um de vocês precisam passar ou já passaram pelo processo de transformação, essa metamorfose. E quando a gente começa naquela primeira fase da lagarta, é um bichinho meio feinho, não é? Meio esquisitinho, meio nojentinho, não é? Então, muitas vezes você vai no espelho e se olha e nem você gosta da imagem que você vê. Mas nós precisamos passar pelo processo da transformação. Passar pelo casulo. É fácil? Não é fácil. Sabe por quê? Tem um preço de sucesso. E nem todos estão dispostos a pagar o preço do sucesso. E daí, quando não paga o preço, o sucesso não vem. O pessoal costuma ver a borboleta. Mas sabe que um dia aquela borboleta foi somente uma lagarta, passou pelo processo e chegou até lá. Bom, eu acho que nós temos mais alguns instantes para fazer uma dinâmica, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Para mostrar para os amigos como que acontece esse processo de transformação, de sair da pobreza até chegar na riqueza, nós vamos fazer uma dinâmica, todos vão ficar em pé, pode deixar a bolsinha, celular, caderno, aí no seu assento, e todo mundo vai ficar em pé agora. Agora que os amigos estão todos em pé, eu vou convidar vocês para cruzarem os braços. E acredite, gente, na maior parte do tempo, nós estamos na vida passando de braços cruzados. Nós estamos na zona de conforto, nós buscamos o conforto, valorizamos o conforto e nós não queremos sair da zona de conforto. Mas, se você quer realmente ter uma transformação, você tem que abandonar a zona de conforto e fazer coisas diferentes. Tem até uma jovem aqui que até deixou de cruzar o braço. Porque ela está tão acostumada que ela está querendo já partir para a ação. Então vamos começar a ação primeiro. Vocês vão descruzar o braço e cruzar do outro jeito. Assim, ó. E agora, qual que é a sensação? Desconforto, gente. Diferente, meio esquisito. Então toda vez que você está no processo de transformação, essa é a sensação. Meio esquisito, meio diferente. E a tendência até é querer botar para outro jeito, mas tem que manter a posição, tá bom? Então as pessoas que realmente estão comprometidas com a transformação vão fazer qualquer empenho, qualquer sacrifício até alcançar o resultado almejado. Então vocês vão descruzar os braços agora e vão cruzar o braço dessa forma assim. Colocando as duas mãos lá atrás. E agora qual que é a sensação? Mais desconforto. Mais esquisito, mais diferente. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: todos que estão aqui no auditório estão 1 ou 2 centímetros mais altos. Sabe por quê? Quando você muda a sua postura, você cresce. Então a pessoa até deixou a postura, né? Então agora eu vou falar somente com aqueles que estão realmente comprometidos, dedicados, aqueles que vão fazer qualquer empenho, sacrifício para alcançar o objetivo final de sair da pobreza e passar para a riqueza, tá bom? Então vocês vão fazer o seguinte: a Adriana vai chegar aqui, segurar esse microfone, vocês podem soltar as suas mãozinhas e vamos cruzar as mãos assim, ó, colocar uma do lado do outro, assim, as mãos juntas, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Assim. Conseguiram? Bom, gente, o meu tempo já esgotou, mas vou chamar uma mocinha e um rapaz que conseguiu para vir no palco, tá bom? Então, uma mocinha que conseguiu e um rapaz para vir à frente. Continua, olhando para a borboleta, na posição.
Bom, vamos conhecer essa jovem. Seu nome é? Viviana. Viviana. Me diga uma coisa. Você já tinha feito essa posição antes, Viviana? Não lembro. Ela nem se lembra se tinha ou não tinha. E a pergunta é, você sabia que podia fazer? Acreditava que sim. Acreditava que sim, mas nem sabia. A pergunta é, então, por que você fez essa posição, Viviana? Porque eu só fiz. Porque eu tentei. Ela tentou. Então, olha só, gente, que bonito. Ela não costumou fazer essa posição, nem sabia se podia ou não podia. O Wizard deu aqui, pediu para ela fazer, ela fez. Ela só tentou. Então, às vezes, você precisa do quê? De um mentor, de um incentivo, de uma motivação, de um desafio para descobrir o talento que você mesmo tem e às vezes nem sabe que tem. O seu nome é? Fred. Pode responder todas as perguntas. Você já tinha feito? Nunca tinha feito, só fiz porque você fez. Olha que lindo, gente. E mais uma jovem, seu nome é? Nil. Você sai passear aqui no shopping com o braço cruzado assim, sabia que podia fazer, já tinha feito antes? Eu já fiz antes, porque eu faço bastante yoga e reiki. Olha só, gente. Essa aqui acabou com o meu discurso. Bom, para as 4 aqui, as 3, meu jovem aqui, uma salva de palmas. Estou assistindo palestrantes aqui sensacionais, fantásticos. O evento continua, vocês vão ter mais conhecimento. Só que vai chegar, de repente, segunda-feira. Vai chegar terça-feira, quarta-feira. Você vai tentar lembrar e aplicar tudo aquilo lá que você ouviu. E, de repente, vai dar assim, uma sensação difícil, coração apertado. Será que vai dar certo na minha vida? Deu certo lá na vida da Keila, do Júnior. Deu certo lá na vida do Wizard, da Vânia. Será que na minha vai dar certo? Então, naquele momento, vai trazer um sentimento de dúvida, de questionamento pessoal. Será que eu posso ou não posso? Será que vai ou não vai? Será que eu vou vencer ou não? Então, quando chegar esse momento na sua vida, você vai fazer o seguinte, vai pôr as 2 mãozinhas juntas assim. Não precisa fazer agora, vai dar na sua caixa, tá bom? E daí você vai abaixar, 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 até colocar os joelhos no chão. E daí você vai falar com o Criador, vai falar com Deus. Porque tem algumas situações na vida que você não vai conseguir resolver sozinho, somente vai vencer com a ajuda de Deus. Amém!